Fala pessoal, tudo bem? Cibersegurança e saúde. É um tema que sempre volta à mídia e eu tenho hoje duas publicações que tratam disso. Eu sou Renato Buiu da Violink, esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados às 9 da manhã aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos vários programas que o pessoal do CT Hub produz durante a semana. Bom, a cibersegurança e os hackers, né, as vulnerabilidades de cibersegurança sempre buscam novas vítimas. Então, as gangues criminosas que exploram esse mercado da cibersegurança sempre estão procurando financeiras, é, pessoas físicas, né, grandes empresas, etc. Mas tem uma vítima que tem ganhado os holofotes nos últimos anos, que é, infelizmente, a da segurança pública e segurança particular. Então, a gente está falando de planos de saúde, hospitais, clínicas. Então, infelizmente, alguns dos criminosos, não têm nenhum problema, não têm prurido em atacar e em colocar como vítimas os profissionais de saúde e os pacientes, inclusive. E às vezes essas invasões, esses crimes, acabam afetando a própria operação do hospital ou clínica, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês hoje uma notícia que eu achei bem interessante e também um artigo que detalha algumas coisas que às vezes não são muito intuitivas para quem é leigo como eu, né? Como sempre, eu vou colocar aí na descrição do vídeo o link para esses dois sites. Então aqui Bleeping Computer, né, que é um site principalmente de notícias da TI. Sempre a gente fala de notícias que eles publicam aqui, são interessantes aqui no programa. Ele está mencionando que esse hospital chamado Lurie é um hospital específico de crianças, é um hospital infantil. Então ele precisou colocar alguns sistemas offline, desabilitar alguns sistemas de operação deles, depois de um cyberataque. Então a notícia está explicando aqui, né, que é um hospital na cidade de Chicago, Illinois, um grande hospital, né? E eles precisaram desligar sistemas de TI deles depois desse cyberataque que teve ransomware, né? E aí o impacto foi que, além de deixar operações normais inviáveis, eles precisaram modificar o jeito que eles fazem as operações cotidianas, já vou falar mais daqui a pouquinho. Em alguns casos, eles tiveram que postergar é, tratamento dos pacientes. Então, cirurgias, consultas tiveram que ser remarcadas por conta desse cyberataque. Infelizmente, o público aqui, o público desse hospital é criança, né? É um hospital infantil. Então, esse hospital pediátrico, o artigo está dizendo aqui, né? Ele tem 360 leitos, 1.665 médicos em 70 especialidades médicas, né? Além de aproximadamente 4 mil pessoas que trabalham lá entre equipe médica e empregados. Então, dos hospitais pediátricos mais importantes do país, né? A cidade de Chicago é gigante, e a estimativa é que mais ou menos 200 mil crianças precisam dos cuidados que são realizados aí nesse hospital durante o ano. Então, realmente é um hospital muito grande. E aí eles publicaram, o pessoal, a administração do hospital publicou agora, 1º de fevereiro, essa nota aqui, né, dizendo que infelizmente devido a esse impacto, né, devido a esse ataque de ransomware que foi feito na rede do hospital, eles tiveram que modificar o jeito que eles fazem o atendimento, né, o procedimento de atendimento tiveram que entrar numa contingência. Então, eles dizem que o impacto foi na internet, e-mail, telefone e a possibilidade de utilizar a plataforma de chat interno, de comunicação interna deles, ou seja, basicamente todas as comunicações deles foram afetadas. É muito grave, então, realmente, esse ataque, né? E aí, é, eles disseram que, por exemplo, eles divulgaram que por conta desse ataque cibernético, os procedimentos que estavam sendo agendados, né, consultas e cirurgias, etc., tiveram que ser postergados. Resultados de ultrassom, raio-x, etc., ficaram indisponíveis e ah, as, ah, todos os formulários tiveram que ser preenchidos em papel. Então, as receitas preenchidas pelos médicos que não puderam ser impressas, tiveram que ser feitas na mão e não de forma digital, como é muito comum nos Estados Unidos, tá?
Então, realmente, esse tipo de ataque, né, o artigo que ele menciona aqui, grande parte das gangues tem oficialmente uma política de não atacar hospitais, não ter como alvo hospitais, mas na verdade boa parte, ou se não a maioria dessas gangues quer buscar dinheiro onde quer que tenha dinheiro. Então eles tentaram fazer esse ataque nesses hospitais e o artigo inclusive menciona um outro caso que teve do Capital Health, que era uma rede grande também de hospitais, também foi afetada por problemas de cibersegurança, e além de um caso na Alemanha, um hospital também infantil na Alemanha, que também foi atacado, também teve suas operações comprometidas por causa desse cyberataque. E aí, eu encontrei esse artigo aqui, achei um artigo bem interessante, acabou de ser publicado por essa Collider aqui, e aí eles dissecam por que que a cibersegurança, porque a segurança nos hospitais é um pesadelo, segundo colocaram no artigo, né? Então eles explicam o detalhe, é baseado num estudo feito chamado Ponemon, então está falando como que é a segurança de uma forma geral, inclusive a cibersegurança nos hospitais, e aí o artigo chegou a uma conclusão que eu diria que é muito preocupante, que 88% das organizações de saúde tiveram pelo menos um cyberataque nos últimos 12 anos, dos 12 meses. Então, especificamente, são especificamente suscetíveis a ransomware e a comprometimento de e-mail corporativo. Então, olha só, a gente fala que 88%, praticamente todos os planos de saúde, hospitais, clínicas, estão sujeitos ou sofreram um cyberataque no último ano, é realmente algo preocupante, né? E aí eles mencionam que eles sabem, os criminosos sabem, que tem muitos dados sensíveis lá. Então tem os registros médicos, né, os prontuários médicos dos pacientes. Isso aí é muito crítico. E se vazar essa informação, a reputação do hospital, do plano de saúde, fica arruinada. Eles usam esse termo até aqui. E, lógico, evidentemente isso realmente é um problema muito sério. Em alguns casos extremos, eles falam, se a operação do hospital for comprometida, pessoas podem inclusive morrer, os pacientes podem inclusive falecer. Então, realmente é interessante. O artigo vai detalhando aqui os casos, mencionando inclusive que em 46% de quem respondeu, então 43% dos hospitais que foram questionados, eles responderam aqui explicando melhor como é que foi o ataque, como é que foi o caso. Desses 43%, os 46% disseram que o ataque aumentou a taxa de mortalidade no hospital. Então, o impacto realmente é sério e leva a um problema que chega no nível de ameaçar a vida dos pacientes. Muito sério esse caso, né? E aí, por que que isso acontece? Qual que é o problema? Então, o artigo relata alguns pontos bem interessantes aqui. Por exemplo, post-its, né? Que eles chamam aqui no artigo de stick notes, para não usar a marca registrada da 3M. Então, os post-its com credenciais de login. Então, usuário e senha acumulados no monitor, gerando o que eles chamaram aqui de estalagmite de post-it. Eu nunca tinha visto esse termo. Então, eles vão acumulando aquele monte de post-it um em cima do outro, cada um com usuário e senha para vários sistemas diferentes, etc. Então, isso tanto em dispositivos médicos quanto em sala de preparações. Então, um dos problemas que foi apontados no relatório, né, nesse estudo. Outro problema, é, os médicos deixando a sessão logada no terminal para o próximo médico que vai entrar no próximo turno, como uma cortesia profissional. E isso pode levar, inclusive, ao caso de erro operacional de alguns médicos solicitando remédios para o paciente incorreto, para o paciente errado, que era do médico anterior. Então, há uma preocupação grande aqui. Tem a ver com cibersegurança por causa do login, né? Doutores, médicos e enfermeiras criando é, o que eles chamaram de shadow notes, aqui, ó, nota sombra, para os pacientes, que basicamente é fazer um registro paralelo fora da TI. Então, ao invés de usar as ferramentas aprovadas pela TI, todo o sistema que é seguro, ou que tem algum nível de segurança, não, usa um caderninho, usa um bloco de notas, usa um Excel, usa um Word, e em paralelo sem nenhum controle. Então, isso aí eles perceberam que é muito, muito frequente, né? Isso aqui eu achei absurdo. Então, um fornecedor de sistemas de produtos para o hospital fornecendo post-its já
pré-escrito, escreva aqui o seu usuário e senha. Então, já preparado para isso, um fornecedor já preparando, já criando a facilidade para se subverter o controle de segurança aqui de segurança cibernética, né? E aí, o artigo também menciona enfermeiros utilizando, é, tentando evitar a necessidade de logar daqueles computadores móveis, computadores com rodas, né, que são aqueles computadores que têm um pedestalzinho com gavetas, etc., colocando guarda-pó, por exemplo, colocando casacos em cima ou lençóis com um sulfite com o nome das pessoas dizendo assim, ó, não use o computador e deixa no logado. Então qualquer um pode ir ali e utilizar, acessar aquele computador sem nenhuma senha, sem nenhuma segurança. E aí é interessante que o artigo aqui ele usa uma postura bastante sensata. Ele fala assim, antes que a gente comece a falar mal ou tentar apontar os dedos e achar culpados nessa história, tem que lembrar o seguinte: por que que eles fazem isso? Então, quando a gente está falando de um ambiente médio, um ambiente hospitalar, a pressão em cima de quem trabalha ali é muito alta, é muito grande e o tempo é muito escasso. Às vezes, um atraso de alguns minutos pode significar o paciente entrando numa situação crítica, inclusive a morte, né? Então, por isso que é, a TI dos hospitais, desses ambientes, às vezes que inclusive não recebe salários muito bons, não tem financiamento suficiente, acaba gerando situações que, por ponto de vista do profissional de saúde, ele precisa fazer essas gambiarras para conseguir fazer o seu trabalho de forma mais rápida, mais fluida. Então, realmente o artigo está sensato nisso. Eu não vou ler todo aqui o artigo, né, mas é bem interessante para quem é da área de saúde, quem é de cibersegurança, é interessante dar uma lida aqui. E eles faz depois um passo a passo que é interessante de análise desse mercado. Então, é, alguns pontos importantes que ele fala é o seguinte: o que seria interessante para reverter esse cenário? Primeiro ponto, orçamento. Então, criar orçamento para que a equipe de TI, para que os hospitais tenham verba suficiente para investir em cibersegurança. Então, esse é um ponto importantíssimo. Segundo, colocar a segurança tendo um enfoque no usuário primeiro. Então, o paciente e o profissional de segurança tem que ter a preocupação de segurança de uma forma prática. Então, é importante para saber como que o médico trabalha, ele não pode perder tempo digitando senhas em vários sistemas, etc. Tem que ser uma coisa muito rápida. Os sistemas não podem esperar sessões em 30 segundos, isso é um absurdo. O médico vai ficar trabalhando, o enfermeiro vai ficar trabalhando, digitando senhas, se autenticando, ao invés de fazer o que eles precisam, que é tratar do paciente. Então, são alguns comentários aqui, umas sugestões bem interessantes que o artigo coloca, né? Conscientização, educação de todo mundo, paciente, médico, enfermeiros e TI, sobre as ações seguras, como ser segura. E, lógico, ter esse feedback para a equipe de TI, para que eles possam é, melhorar os seus processos, melhorar o que eles fornecem para a equipe. E aí eles terminam o artigo dizendo que a comunicação entre a área operacional, a equipe de saúde, os profissionais de saúde e a equipe de TI é o melhor remédio aqui nesse caso. Bom, infelizmente, né, todo mundo precisa de serviço médico, todo mundo precisa, seja da rede pública, seja da rede privada, a gente sempre tá nesse ambiente, sempre está precisando desse serviço, não é um serviço opcional, né? Todos nós precisamos. E, infelizmente, os criminosos percebem isso e aí é um alvo fácil para eles, como é a área de TI desses ambientes. Tem toda essa pressão, todas essas restrições, toda essa contingência, para eles é um ótimo alvo prejudicar as operações dessas áreas de saúde e tentar obter ganhos financeiros com isso, né? Só que o impacto que eles geram na nossa vida é muito grande. Então, é algo que eu acho que todos nós deveríamos nos conscientizar, né? E sempre defender, na medida do possível, o investimento para que seja melhorado a cibersegurança nesses ambientes, além dos outros ambientes que a gente trabalha no nosso cotidiano, né? Bom, esse era o tema de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir e até a próxima. Fiquem em segurança. Tchau, tchau.